Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma noite de segunda-feira. Estamos aqui reunidos para fazermos dar continuidade, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Falamos sempre da importância desse primeiro livro trazido por Kardec e da importância de a gente, dessa base, porque o Livro dos Espíritos, nós sabemos que nós temos os outros 4 livros, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênesis, mas o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec trouxe para nós. E ele é composto por 1019 perguntas com respostas dadas pelos espíritos superiores. Perguntas e respostas estas que Kardec colocou quando ele finaliza essa obra. Ele coloca como assim, que se por acaso houvesse algum questionamento sobre o que ele dizia aqui, alguma divergência com a ciência, que nós ficássemos com a ciência. Mas até hoje, Célia, não tem. Não tem. Por tudo que já foi estudado, por tudo que já foi visto dessas obras de Kardec, nada há aqui que se possa discordar. Os mais estudiosos da ciência possa discordar do que foi dito por Kardec e pelos espíritos dessas obras. Inclusive, só fazendo um adendo, hoje nós sabemos que as obras de André Luiz são estudadas no meio acadêmico. E esse livro, Nivaldo, por que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro? E aí vai ser fácil da gente entender isso, porque lá naquela época, lá na França, quando aquelas mesas começaram a girar, subir, descer, barulhos... E a finalidade dessas mesas, subir e descer, girar, era para chamar a atenção. Era para criar um caso mesmo. E era preciso que se explicasse o porquê daquilo tudo, como aquilo tudo acontecia. E a espiritualidade, Kardec, já estava designado para fazer isso, estudou e arrumou isso didaticamente para o nosso entendimento. E esse primeiro livro, essas questões, Célia, são essas questões básicas, necessárias, que nós temos que saber, nós temos que estudar. E não é uma vez só, porque há quem diga que, mas eu já li o Livro dos Espíritos. Não, ler a gente escuta muita gente, mas o mais absurdo é falar assim, eu já estudei o Livro dos Espíritos. A gente estuda, e aí vai chegar à conclusão de que ainda precisamos estudar mais. Porque cada vez que a gente lê a mesma questão, em tempos diferentes, a gente tem um novo entendimento e normalmente muito mais aprofundado do que o que nós fizemos da primeira vez. Porque o nosso amadurecimento é o outro, a nossa momento de vida é outro. Então, falando da importância desse estudo desse livro, a gente aqui, Célia, esmiuçamos cada questão. Talvez para alguns fique cansativo, mas para muitos tantos outros é necessário. E para nós mesmos. E para nós, porque nós somos os primeiros a nos beneficiarmos com a leitura, com o estudo dessas questões. Porque cada vez que a gente lê e estuda cada questão dessa, eu e a Célia, tenho certeza, temos um novo entendimento, temos uma nova conceituação, aprofundamos cada vez mais e verificamos a nossa responsabilidade com o que está escrito aqui. E é por isso, Nivaldo, que a gente, acredito que você também, nós precisamos de um método para estudar. Então, por exemplo, quando tem um feriado, num dia de gravação que nós só vamos para outra semana, a mim me faz falta, porque isso aqui, esse momento em que nós estamos aqui juntos, eu, Nivaldo, vocês e todos esses amigos espirituais, esse momento é um momento real de estudo. Isso não é só uma simples gravação para ocupar um tempo
lá na rede social. Perfeito. Não é. É um estudo. Então vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo sobretudo a Jesus, esse nosso governador, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo e os nossos mentores, os mentores responsáveis por esse estudo. Que eles possam nos intuir, nos inspirar nessa noite de hoje, para que possamos ter os melhores entendimentos possíveis e externarmos a todos vocês. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E para dar início ainda, nós fazemos sempre aquela reflexão da noite e vamos pedir para que seja colocado para vocês na tela. E o que está escrito hoje é assim: o que importa não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Isso parece assim uma coisa muito simples, né, Célia? Mas é fundamental em nossas vidas nós atentarmos para que a gente possa entender muitas das coisas, o movimento que a vida faz nas nossas vidas. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, Célia, tem um porquê. E para cada situação que aconteça, de bom ou de ruim, nós temos que fazer uma pergunta: o que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo? O que eu preciso extrair de conhecimento, de entendimento disso? O que é que eu vou fazer com esse conhecimento daqui para frente na minha vida? Eu posso tomar dois caminhos. Eu posso, diante de uma situação negativa, ficar amuado no canto chorando, ou eu posso levantar, ficar mais forte com aquele entendimento e seguir em frente. E o que a gente deseja é que vocês façam essa segunda parte. O que é que o que é que eu vou fazer com o que me aconteceu? No Evangelho tem aquela passagem, o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer, perfeitamente. Porque sofrer, todos nós vamos sofrer. Porque o que importa é... Quando nós estamos felizes, quando nós queremos muito uma coisa e conseguimos... Isso ótimo, maravilhoso. E quando nós queremos, lutamos e não conseguimos? Aí nós vamos cair naquele caso que você falou. Vou continuar lutando ou eu queria tanto, que pena. Não vale a pena, então não vou continuar. Não consegui agora, não vou conseguir nunca mais. Então, é preciso que a gente seja testado no que é concedido a cada um de nós. E com relação a isso, Célia, nós somos testados a cada momento. A cada momento. Aquele excelente aluno na nossa escola terrena, ele não deixa, o professor não vira para ele e fala assim: não, você não precisa fazer a prova, não, eu sei que você sabe tudo. Ele tem que sentar e fazer a prova como todo mundo. E mostrar que sabe. E mostrar que sabe. Assim acontece conosco. Essas coisas, como a doutrina sempre fala, ela usa muito esse termo, vicissitudes da vida, elas acontecem exatamente para isso. E você falou aí, né, Célia? E a gente sabe que a dor, ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Diante do que nos acontece, nós podemos ficar amuado no coitadinho de mim, ou eu posso me levantar fortalecido e seguir em frente. Então, que a gente possa, a partir de hoje, optar por essa segunda opção. A gente fazer essa transformação de tudo que nos acontece, a gente trazer como ensinamentos. Vamos pensar mais no que fazemos com o que nos acontece. Perfeito. Vamos ver a lição que nos é proporcionada. Então, nós estamos na lei de conservação, né?
Vamos começar meios de conservação. Meios de conservação, a questão 704. Até então nós falamos de... Instinto. Falando do né? instinto de conservação. E agora vamos... Quais são os meios? O instinto todos nós temos. Agora, quais são esses meios que temos para nos conservarmos? E quando eu falo nos, é todos os seres vivos. Então, a 704, Kardec pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, aqui ele já fala no homem. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, ou seja, a lei de conservação é uma lei de Deus. Nós precisamos conservar esse nosso corpo físico que o nosso espírito precisa. Precisamos nos manter vivos. Precisamos nos manter vivos. E aí, nós temos todos esses meios? Kardec está perguntando. Deus deu essa condição para que a gente... E aí a espiritualidade nos responde, certo. E se ele, nós, né? E se ele, o homem, não os encontra os meios de conservação, os meios necessários para manter a sua conservação, repetindo, certo? E se ele os não encontra, é que não os compreende. Os meios nós temos. Se nós não encontramos, é porque ainda não compreendemos. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Ele é Pai, Ele é bondoso. Como que Ele vai exigir uma coisa de nós e não vai nos dar os meios? Tudo é facilitado para que acertemos. Se nós ainda não acertamos, se nós não utilizamos aquilo que nos é ofertado, é porque nós ainda não compreendemos. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só é necessário, que o necessário é útil, o supérfluo não o é. Se Deus nos proporciona todos os meios necessários para a nossa conservação, é óbvio que a terra também nos proporciona o que é útil. Porque é dele. É o comando dele. Nessa questão, né, Célia, a gente faz assim uma retrospectiva da nossa história, da humanidade, e a gente percebe lá de trás, quando nós ainda éramos os nômades, né, que só colhíamos o que a terra oferecia, das frutas, das raízes. Ali nós já tínhamos os meios. Já tínhamos ali os meios de nós sobrevivermos, depois a caça, o fogo, a descoberta do fogo, que proporcionou uma condição melhor. Tudo é. Mas isso tudo a terra foi nos dando. E com a inteligência do homem, por isso nós falamos, e o Evangelho diz que nós somos, Jesus nos diz, nós somos co-criadores. Nós, com a inteligência, fomos adaptando e criando condições mais favoráveis à nossa subsistência. Hoje, a população do globo, a gente sabe que chega a 8 bilhões. E como fazer para alimentar toda essa turma?
E aí o homem desenvolveu todo um sistema de agricultura, para proporcionar a possibilidade dessa alimentação. E não vamos... Então, mas tudo isso tirado da onde, Célia? Da terra. E não vamos esquecer essa resposta da espiritualidade, porque vai haver questões mais para frente e que vamos precisar lembrar disso. Deus, ele permite que a terra produza de modo a proporcionar o que nos é necessário. Deus, ele provê que a terra produza o que nos é necessário. Vamos guardar isso. E aí tem a questão... Não, é você que vai ler, né? Então, 705. Questão 705. Por que nem sempre a terra produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? Nós tínhamos falado sobre isso lá. Anterior, né? E por que a terra nem sempre produz o necessário à necessidade do homem? E eles vão responder. É que o homem ingrato, que o homem ingrato a negligencia a terra. Né? Ela é, entretanto, uma excelente mãe. Se nós pensarmos, Célia, tudo sai da terra. O que não sai da terra? Tudo. Água, petróleo, o ferro, madeira, tudo que nós temos, se nós olharmos, tudo saiu da terra. Não há nada que não saia da terra. Então ela é uma mãe, é uma excelente mãe. E ele continua. Frequentemente, também ela acusa, frequentemente também, ele acusa a natureza do que é resultado da sua imperícia ou de sua imprevidência. Ele aqui é o homem. O homem. Nós acusamos a natureza. Acusamos a natureza, né? Quantos solos férteis o homem torna infértil pela sua atuação. Hoje a gente já tem, né, estudos do solo, a correção dos pHs, da correção do solo para o plantio, né? Mas, algum tempo atrás, o homem, a gente sabe, estudamos na geografia, que o homem naquelas queimadas e outras práticas, ele destruía o solo. Né? Então é isso que os espíritos nos dizem, né? Pela imprevidência do homem, ele acabava aqui, por imperícia, resultando... Eu acredito que ainda hoje... Em algumas regiões, né? Algumas regiões, né? E ele continua, a terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Olha como o meu diz. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário o homem se contentasse. Mas nós queremos sempre muito mais. Muito mais. Isso é pouco. Se o que ela produz não é suficiente para todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser utilizado no necessário. O excesso de consumo, voltando mais uma vez, eles já em 1857 nos alertando. Isso em 1857. Né? Olha o árabe no deserto. Ele encontra sempre do que viver, porque não cria para si necessidades fictícias. Porém, quando a metade dos produtos é desperdiçada para satisfazer a fantasia, deve o homem se empenhar por nada ter no dia... pode o homem se empenhar por nada ter no dia seguinte? Então, muitas das vezes, nós esbanjamos, gastamos mais ou utilizamos mais do que a gente, na verdade, precisaria. Então, nós não podemos nos queixar no dia seguinte se faltarmos. E a gente hoje fala-se já há bastante tempo na crise hídrica, né, Célia?
Então, nós gastamos muita água. E é um recurso natural. E a gente precisa exatamente levar em consideração esse entendimento para que a gente possa ter essa conscientização de que a gente precisa economizar, gastar o necessário para que amanhã esse recurso natural, por exemplo, não nos falte, que é dado pela terra. E eles continuam. Tem razão de se queixar por estar desprovido quando chega o tempo da penúria? Né? Se por acaso nós um dia chegarmos ao tempo de ter que racionar a água, nós vamos ter do que nos queixar se esbanjamos? Não. Então é preciso que a gente tenha essa conscientização agora para que a gente tenha sempre. Né? Em verdade, vos digo, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe se controlar. Então, em tudo nós temos que ser controlados e moderados. Entender que há o necessário e o suficiente. Que a gente trabalhe com isso. Que a gente pare de pensar em esbanjar. Nós temos uma população crescente no mundo e que a gente tem que olhar para nós, mas olhar também para todos aqueles que precisam viver do que essa terra nos fornece. O necessário nós sempre vamos ter da onde tirar. O problema é ter esse lugar para tirar. O problema é a distribuição disso. O problema é o egoísmo do homem, porque o necessário não satisfaz mais. Ele não quer só o necessário, ele quer o necessário, ele quer o supérfluo, supérfluo, supérfluo. E falta para o necessário, para aquele outro lá que só quer o necessário. Então, nós precisamos entender que o equilíbrio da natureza, ele existe. Nós é que desequilibramos, que arruinamos tudo. Mas, na essência, a terra nos fornece tudo. Já lá atrás, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o que Caminha falou? E nessa terra se plantando tudo dá. Ele falou isso, ele disse isso pra gente. Nessa terra se plantando tudo dá. Isso aqui. Mas essa lei da terra produzir, esse fato da terra produzir, isso aí o nosso Pai proporciona a todo o orbe. Aí é 706. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo por bens da terra. Porque até agora nós viemos falando sobre o necessário que a terra proporciona, né, que o homem necessita, né? E Kardec faz essa pergunta, 706, por bens da terra. Unicamente se deve entender os produtos do solo, só o que o solo produz? A gente parar para pensar, existe algo que não tenha saído da terra? O quê? Tudo sai da terra. De uma forma ou de outra, transformado ou não, ele sai da terra. E a espiritualidade nos responde. O solo é a fonte primacial, é a fonte primeira, donde dinamam todos os outros recursos. Tudo é na terra. Tudo sai da terra. Pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Tudo, Célia, que a gente olhar, observar, mas um computador saiu da terra. Porque ali tem todas as peças que foram extraídos de minérios, metais, da terra. Tudo que nós olharmos, à nossa volta, saiu da terra.
de uma forma transformada ou direta. A direta seria a fruta, né? A nossa alimentação. A alimentação, mas nós temos tudo que nós olharmos, observarmos, saiu da terra. Por bens da terra, continua a espiritualidade. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Olha o que a espiritualidade nos diz. Não foi Nivaldo que falou, não. A espiritualidade nos diz aqui. Tudo que o homem pode gozar neste mundo teve origem no solo, na terra. É só para reafirmar porque o que... a gente pode pegar hoje um celular, né, Célia? Ficar imaginando da onde vem isso aqui não o celular não nasce. Não, o celular não nasce. Na árvore, não né? nasce na árvore. Mas veio da terra. São subprodutos, produtos internos da terra. Né? Tudo saiu da terra. Porque até bem pouco tempo, eu não sei como é que é mais o estudo, né? Mas não tinha lá a seringueira que tirava borracha. Olha só, o nosso carro roda com que pneu? Saído da borracha da seringueira. Né? Tem de tudo, tudo. Então, tudo que a gente olhar, observar, saiu da terra. Do solo. E a gente destrói esse subsolo. A gente destrói a Amazônia. Então. Questão 707. Frequentemente, os meios de existência faltam a certos indivíduos, mesmo quando a abundância os cerca. A que se deve atribuir isto? Então, embora frequentemente eles dizem, né, você viva num ambiente em que haja uma abundância, determinadas pessoas ainda vivem lá, tem falta de certos produtos para a sua sobrevivência. Subsistência. Existência mesmo, né? Vamos pensar aqui até a alimentação. Alimentação. Né? O que se deve isso? Quer dizer, e eles respondem, né? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e mais frequentemente, a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar para o chão para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com indolência, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que com muita frequência são apenas meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Então são duas possibilidades que você pode viver no meio de abundância e você não ter o necessário para a sua subsistência. Uma, eles nos dizem, pelo egoísmo. Os próprios homens, né, de uma forma egoística, te isolar, te deixar numa condição em que você não tenha essa subsistência necessária. Mas ele diz a segunda, que é muito mais frequente, que é a própria imprevidência sua. É você não buscar o que você precisa. E aí ele se refere, inclusive, à passagem do Evangelho, do buscar e achareis. E a gente não pode ficar simplesmente esperando que caia do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar a nossa subsistência. Nós temos que ter aqui, né? Aí ele fala aqui na paciência, na constância, na firmeza dos nossos propósitos. Para nós irmos buscar, né, Célia? Esse buscar e achareis, como a espiritualidade diz aqui, não é ficar andando pelo chão para ver se acha. Vou aqui andar e vou ver se eu acho aqui alguma coisa. Não é assim. É fazer o movimento que cada um precisa. É a parte que cada um precisa fazer, que lhe cabe fazer. E essa falta desses meios de subsistência
Mais uma vez, a espiritualidade vem nos dizer que é o egoísmo do homem. E a gente lembra lá do Evangelho que o orgulho e o egoísmo são as chagas As da duas humanidade. maiores chagas da humanidade. Porque tudo o que o nosso irmão está necessitando, está sendo prejudicado, tem resposta no meu orgulho, no meu egoísmo. Porque se não fosse assim, se não fosse tão claro isso em mim, o meu irmão não passava por essa necessidade. Mas nós somos capazes de destruir um solo para que ali produza uma outra coisa que me traga mais proveito, que me traga mais vantagens. Eu não quero saber se o meu irmão precisa do que eu estou acabando de destruir. Então, esse egoísmo é que faz muitas vezes não, desculpa, frequentemente. E aí tem uma nota de Kardec, né? O Kardec pede aqui, né, Célia, que a gente vá na questão 534. Só para a gente dar uma palhinha, a questão 534, Kardec pergunta: quando obstáculos aparecem vir, fatalmente, a se opor aos nossos projetos, isso se daria por influência de algum espírito? É só para a gente complementar. Será que isso é uma ação espiritual? Essas oposições aos nossos projetos? E eles respondem, algumas vezes por influência dos espíritos, de outras vezes é mais frequente. Porque procedes mal. Né? A oposição e o caráter influem muito. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos não são responsáveis por isso. Vós é que sois vosso próprio mau gênio. Então, essa carência desses meios de subsistência, mais uma vez. Há a possibilidade de que... sim. É nossa. Mas nós temos que tomar as rédeas da situação. Do nosso caminho, do que a gente quer, a gente perseverar da solução das questões, né, Célia? Não deixar simplesmente, como você falou, incorporar o buscar e achareis. Então, simplesmente eu vou passar só a procurar e vou me isentar de toda a responsabilidade do que eu não consegui resolver. Eu sigo aquele ditado, buscar e achareis. Me catando, não acho. Mas como diz que é para buscar, eu estou buscando, mas não é esse buscar. Bater e a porta vos abrirá. Aí né? fica lá batendo, calo na mão e não abre a porta. Célia, tem uma nota de Kardec. Tua letra maior, você quer ler? Aí a nota de Kardec diz o seguinte: se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Perfeitamente. Forçoso, porém, é convir em que, tal respeito, muito ainda lhe resta a fazer. Quando ela for concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos, há lugar ao sol,
mas com a condição de que cada um ocupe o que é seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Nesse pedacinho aqui, que a espiritualidade que Kardec nos esclarece, a desgraça de muitos provém de enveredarem por sendas diversas da que a natureza lhes traçou. A opção de cada um. A escolha que cada um faz para nortear as suas vidas. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o que é seu e não o que é do outro. Cada um ocupe o que é seu. É cada um no seu quadrado, se a espiritualidade, né? Se ele, para ser mais claro, cada um no seu quadrado, mas não esquecendo do outro. Não se isolando, mas que cada um ocupe o que é seu e não o do outro. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens. E, malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte. E os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora. Então, a filantropia e a ciência, porque você já tinha mencionado isso no programa passado, não tenho certeza, sobre esses avanços da ciência. Né? A Embrapa... A tecnologia, né? A utilização de tecnologias, né, Célia? E para atenuar esse crescimento populacional e essa carência de subsistência. Não vamos, com isso, entender que a filantropia e a ciência vai suprir esse egoísmo que o homem tem. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. Não vamos esquecer que Kardec, isso aqui é de 1857. Então, quando ele diz aqui... Já fala na necessidade do saneamento básico, né? Quando ele diz aqui, a higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar.
poder-se-á dizer que já haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levem a recuar, em vez de fazê-lo avançar. Então, essa nota explicativa de Kardec, nós precisamos ler ela mais vezes. É por isso que a gente tem esse livro. É importante, porque a gente precisa entender todo esse mecanismo, toda essa explicação. A filantropia e a ciência, elas nos ajudam. Elas fazem com que diminua, com que o homem possa produzir mais, ela ajuda. Mas é necessário uma ação do homem voltada para o bem, para a utilidade, e não alimentando somente o seu egoísmo. Perfeitamente, senhora. E aí tem a 708. Aí na 708, Kardec pergunta: não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma depende da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que de mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Então, será que tem? Kardec está perguntando, será que tem situações em que os meios de subsistência de maneira alguma depende da vontade do homem? Será que essa necessidade, essa carência desses meios não é consequência das forças das coisas? Será que o homem fazendo tudo que lhe cabe fazer, aquele buscar e achareis? Seria aquela situação, né, Célia, que o homem, ele faz, ele procura, mas ele não consegue. Mas não consegue. Ele tem as suas dificuldades, mesmo no mais básico das suas necessidades, né? Aí a espiritualidade nos responde: é isso uma prova. E aí a gente precisa parar para pensar que nós não estamos aqui a passeio. Não estamos. Viemos aqui, estamos no mundo de prova e expiação, então eles nos dizem que isto é uma prova. Muitas vezes, continua a espiritualidade, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer. Experimentar. E a qual saiba ele de antemão que viria a estar exposto. Então, existe um planejamento. É o conhecimento que a gente sempre fala aqui, né, Célia? É o conhecimento do planejamento reencarnatório. Então, lá em cima, nós nos comprometemos em passar determinadas situações aqui embaixo. Aqui, evidentemente, que esquecemos e vamos vivenciar essa prova. E muitas das vezes cruel. Nivaldo, é porque a gente vai ter muito pouco tempo para essa questão. É verdade, vamos não vi parar. O tempo está esperando, essa questão é uma questão importante. Então, a 708, a gente... Deixa para a próxima semana. No próximo programa, tá? Porque não vai dar mais tempo. É verdade. Então, vai ser o programa 156. Isso.
Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a esses amigos espirituais por todo esse conforto que nos traz, agradecendo, Mestre, por todos esses ensinamentos que nos são chegados, que nos permite, Mestre, a nossa reflexão, que nos permite o nosso raciocínio e, acima de tudo, Mestre, que junto com esses conhecimentos, o trabalho que podemos fazer no nosso interior, com essa mudança de olhar, com essa mudança de caminhar. Te pedimos, Mestre, que a Tua luz ilumine sempre esse caminho. Nos fortaleça, irmão querido, nessa procura de conhecimento, nessa procura desses ensinamentos. Para, Mestre querido, para quando retornarmos à pátria espiritual, podermos retornar um pouquinho mais rico do que aqui chegamos. Que a Tua luz ilumine esse caminho que estamos percorrendo. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.